Capítulo número 1, Lei Moral número 1, a lei divina ou lei natural. Caracteres da lei natural, a origem e o conhecimento da lei natural, o que é bem e o que é mal, e a divisão da lei natural. Bora lá então, que a gente tem muita coisa ainda para ler e estudar. Caracteres da lei natural. Pergunta número 614. Que se deve entender por lei natural? Aí vem a resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então está dizendo aqui que a lei é natural, ela é uma lei que vem da natureza. E quem criou a natureza? O Criador, que é Deus. Então a lei natural nada mais é do que uma lei universal. É a lei de como o universo existe, de como o universo funciona. O que seria muito parecido com o que se diz lá nas 7 leis herméticas do Kybalion, do hermetismo. Então, ao dizer aqui que a lei natural é a lei de Deus, está dizendo que é a forma com que a natureza foi criada para ser e de como nós devemos proceder para estarmos alinhados com essa tal natureza. A natureza no sentido de a criação do universo. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então, quanto mais eu estou alinhado com essas leis, mais eu estarei feliz e mais eu estarei evoluindo. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando você se afasta das 12 leis morais, você está gerando karmas, você está gerando sofrimentos, e esses sofrimentos acabam retornando a você. Como eu vou citar em muitos momentos esse conceito de karma e dharma, eu acho que eu vou fazer uma explicação breve sobre isso. Lembrando que o kardecismo fala sobre lei de causa e efeito, não cita karma e dharma. Mas como eu acho uma forma mais simples e prática de explicar, eu cito como karma e dharma. Já tem palestras aqui no canal do YouTube, onde eu explico, inclusive, sobre o budismo e sobre essa visão de karma e dharma. Mas resumindo muito, karma é uma palavra que vem do sânscrito e significa ação. Então, toda ação que você toma gera energia. E se essa ação é boa, ela retorna para você através de dharma, que seriam energias boas que retornam. E se ela for uma ação negativa, uma ação que não está de acordo com as leis morais kardecistas, ela volta para você através de karma. No caso, uma reação àquilo que você fez de mal. Então, se você faz o mal, mal retorna para você. Se você faz o bem, bem retorna a você. E o objetivo de um kardecista de verdade é fazer tanto o bem que apenas bem retorne a ele e que um ciclo ininterrupto de doar coisas boas e receber coisas boas seja a sua vida. Então, é quando a gente se afasta da lei natural que a gente se torna infeliz, porque a gente vai passar pela dor que nós mesmos geramos a alguém. Lembram? Eu sempre citava a parábola de Ramatiz. Ramatiz diz lá no seu livro Mediunidade de Cura a seguinte ideia: que nós humanos somos como crianças, que após enfiar a mão em brasa, segurar a brasa e jogar nos nossos irmãos para queimar eles, nós reclamamos pelo fato de as nossas mãos terem sido queimadas. Então você foi lá, você pegou a brasa, você queimou a sua mão com essa brasa e você jogou em alguém e queimou essa pessoa. E você fica reclamando que a sua mão está queimada, sendo que quem provocou a sua queimadura para ferir alguém foi você mesmo. Então, lembrem-se, toda vez que você transgride a lei natural, você está pegando uma brasa para machucar alguém. E você fica depois lá que nem uma criança chorando por estar sofrendo algo que você mesmo gerou e a lei de causa e efeito trouxe de novo. E aí vem a pergunta número 615. É eterna a lei de Deus? Então, existirá para sempre e sempre reinará no universo? Mesmo que eu morra, renasça, ainda será essa mesma lei? Resposta: sim, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, todas essas leis que a gente vai estudar aqui continuarão, não importa em que dimensão, em que local do universo a gente for, isso daqui estará reinando e dominando a existência. E é eterna, então sempre existirá, e imutável, nunca mudará, como o próprio Deus é eterno e imutável. E aí vem a pergunta número 616.
Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Então tá aqui questionando. Será que Deus em uma época deu uma ordem e depois disso fez outra? Provavelmente essa pergunta aqui ela tá fazendo associação às, é, às tábuas dos 10 mandamentos que Moisés trouxe lá e tudo aquilo que ele falou e aquelas leis que foram específicas lá para a época. E tá aí questionando, será que aquelas leis lá ainda são válidas? Será que mudou por ter mudado a época? Hoje em dia os 10 mandamentos já não são mais tão assim leis quanto foram antes? E aí os espíritos respondem: Deus não se engana. Se ele mandou antes uma lei e essa lei era útil, provavelmente até hoje ela continua tendo seus efeitos. E aí continua. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem imperfeitas. Então, por exemplo, há muito tempo atrás existia a pena de morte. Hoje em dia, quase todos os locais do mundo estão retirando suas penas de morte por acharem absurdo isso. Eles preferem manter a pessoa viva, tentando ensinar ela e tentando fazê-la se tornar alguém melhor em vez de simplesmente matar essa pessoa. Então a lei humana ela vai se modificando porque nós vamos nos tornando mais empáticos e amorosos e nós vamos recusando a brutalidade. Ele continua. As leis de Deus, essas são perfeitas, então por isso elas não precisam ser modificadas, elas já são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se afunda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então sempre existiu as 12 leis morais, sempre existiram leis de convivência no universo e se você está sofrendo hoje é porque você transgrediu em algum momento essas tais leis e isso está retornando para você. 617. As leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Então tá perguntando aí. Essas tais leis divinas que vocês vão ensinar aqui pra gente agora, elas estão associadas a qual local, qual âmbito? Ou elas são leis que servem para moral em todas as situações, em todos os casos, em todos os planos e mundos? E aí vem a resposta. Todas as da natureza são leis divinas. Então, são leis que vieram de Deus e são ordens dele, pois que Deus é o autor de tudo e ele manda em tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então está diferenciando aqui que sim, existem diferenças entre as leis humanas e as leis divinas, e que sim, as leis divinas elas estão amplas para todos os âmbitos. Tanto que o próprio direito daqui do plano físico, ele foi baseado no direito associado às leis universais, às religiões. O jus naturalismo, se eu não me engano, vem lá de toda aquela ideia da natureza, da naturalidade e das primeiras dos primeiros das primeiras definições do que seria correto ou errado, tanto que o direito ele se baseia lá no direito greco-romano, que é baseado nas próprias formas com que as religiões da época, no caso o catolicismo romano, definia o que era certo e o que era errado. Então, basicamente todas as leis de todos os países têm trechozinhos que são tirados da religião que era dominante no início daquele processo de construção. Tanto que boa parte da legislatura do Brasil ela está inspirada nas legislaturas, se eu não me engano, da Itália. E a legislatura da Itália está inspirada na formação católica forte que eles tinham lá, em toda aquela região. Letra A dessa mesma pergunta, 617. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, então a gente tem que se aprofundar nessas leis, a gente tem que estudar elas, é importante. E aí vem a resposta: mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, todos nós, espíritos, vivemos nesse universo para nos aprofundarmos nessas leis e nos tornarmos tão parte delas a ponto de um dia, quem sabe, nos tornarmos os próprios ministros dessas leis. Sermos parte daquilo que julga e daquilo que atua como uma força que faz a manutenção e a existência dessas tais leis no universo.
Afinal, se a gente parar para pensar, os espíritos evoluídos que a gente tem contato nas leituras, nos livros dos centros espíritas, eles sempre estão nos passando conselhos que estão de acordo com essas 12 leis morais. Então, eles já aprenderam mais níveis dessas leis e eles repassam para a gente do quanto é bom e correto seguir essas tais leis. E aí vem aqui a nota de Kardec. Efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo de que precisa o ser, a fim de considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Então está dizendo aqui, por exemplo, para estudar o direito humano, geralmente é 5 anos. Para você fazer uma faculdade de direito, se eu não me engano, é 5 anos aqui no Brasil, se você fizer tudo certinho, rapidinho. Imagina entender as leis do universo. Quanto tempo não demora? E lembrando também, a gente passa 5 anos para estudar o direito humano. Imagina quanto tempo não demora para a gente realmente aplicar esse direito da forma correta. Então, é sobre isso aqui que Kardec mais ou menos vai falar. E aí continua. Insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar, ainda como mais forte razão será quando curta, como é para a maioria dos homens. Então ele continua a dizer aqui sobre como, porque o Espírito respondeu aqui, única existência não lhe basta, deixando claro que a doutrina reencarnacionista explica do porquê a gente vai e volta tantas vezes, exatamente para a gente aprender e se alinhar cada vez mais para essas leis. Quanto mais rápido você estiver alinhado a elas, menos encarnações você vai ter que passar. E ele continua. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e a relação da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então tá aqui diferenciando que existem as leis da física e que leis divinas são outra categoria, são as leis de como funciona a moral e a relação entre os seres que existem no universo, enquanto as leis da física explicam como é a movimentação das moléculas, das energias, enfim, enfim, enfim. E aí, para encerrar, diz aqui o seguinte: as outras dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, de novo, aí está diferenciando os tipos de leis e está deixando aí claro que as leis naturais, que são essas 12 leis aqui que a gente vai ler e estudar, são leis que estão associadas à moral, no caso, à convivência de pessoas em sociedade. E aí vem a 618 que questiona: são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Então, em Quiron, em Capela, na Terra, em Sirius, em outros planetas, em outras dimensões, em outras. Enfim, é sempre a, são sempre as mesmas leis divinas? Aí vem a resposta. A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Em outras palavras, sim, são as mesmas, mas elas se adaptam a mundos diferentes. Por exemplo, em mundos já perfeitos, não se existe mais ódio, não se existe mais rancor, não se existe mais o ato de uma pessoa matar a outra por raiva ou por cólera. Então, lá também existirão essas leis, obviamente, de não matar, de não roubar e blá 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 blá. Mas lá eles já estarão debatendo essas leis em um nível de pureza diferente do nosso, em um nível de lidar com a situação diferente com o nosso. Mas sim, eles continuarão trabalhando leis associadas ao amor ao próximo, ao respeito ao próximo, e por aí vai o que a gente vai ler nessas 12 leis. E ele continua. Agora a gente vai entrar na parte do conhecimento da lei natural, de uma definição, entre aspas, do que seria esta tal lei. Pergunta número 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer as suas leis? Então tá perguntando aí, todos os homens sabem dessa lei? Eles têm acesso a essa lei? Como é que Deus garante que todo mundo saiba? Porque, por exemplo, tem a lei de trânsito que você não pode dirigir bêbado. Ok. Mas eu só vou saber que essa lei existe se alguém me ensinou que não se pode dirigir bêbado, correto? Correto. Por isso que existe a carteira de motorista. Porque se eu tenho uma carteira de motorista, significa que eu fiz estudos,
associados à legislação de trânsito, que me conferiram a habilidade e o poder de dirigir carros, porque eu sei quais são as normas de trânsito e eu, tecnicamente, devo seguir elas. E aí a pergunta vai e questiona: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Então, como é que Deus faz para que todo mundo saiba quais são as 12 leis morais kardecistas? Porque eu preciso saber quais são as leis para eu saber por que não transgredir elas, ou saber que eu estou transgredindo elas. Bora ver a resposta que os espíritos deram. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então tá dizendo aí que é meio que instintivo da gente saber o que é certo e o que é errado. É meio que instintivo da gente sentir uma sensação ruim de culpa ou de, sei lá, medo, enfim, quando a gente faz algo errado. Então, meio que a gente tem um sentimento na gente que nos ajuda a sentir, ó, eu tô errando. Eu tô mentindo e essa sensação de mentir me dá uma agonia que não me faz bem. Então, meio que está dizendo que todos podem conhecê-la, todos têm uma sensação, mas nem todos compreendem ela. Por isso que é importante a gente estudar as 12 leis morais, porque elas meio que já estão em você, mas você precisa definir melhor elas em você, na sua cabecinha doida, para você conseguir colocar em prática da forma correta. E aí continua. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Então, eu posso ter noção de como, sei lá, pinta um quadro. Mas se eu estudar sobre pintura, sobre tipos de tinta, tipos de pincel, provavelmente eu pintarei melhor, porque eu vou ter mais estudos sobre o tema. Mas, tecnicamente, eu posso pintar um quadro sozinho sem saber disso. Continuando. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, quando forçoso é que o progresso se efetue. Então, todo mundo tem meio que em si uma ideia do certo e do errado. Alguns estudam mais essa ideia do que é certo e do que é errado e por isso dominam mais o tema. Mas a parte principal, que é efetuar, que é realmente colocar em prática o certo e o errado, todos um dia terão de chegar num nível de perfeição sobre como fazer isso. Então, por isso que é importante. E lembrando, a gente já leu isso lá no início daqui desse livro, fala que nós somos cobrados por Deus e nós somos responsabilizados pelas nossas atitudes de acordo com o nosso proceder. Então, se eu sou uma pessoa boa, generosa, correta, enfim, eu vou ter boas coisas para mim, correto? Mas se eu fiz o mal, eu vou ter coisas ruins para mim, correto? Mas eu serei mais culpado de ter feito mal, quanto mais eu tiver certeza de que o mal é mal. Eu serei menos culpado por ter feito o mal, quanto menos eu souber o que é o mal. Entre aspas, isso daí. Então, quanto mais você estuda essas leis aqui, mais você se torna responsável, porque você sabe onde você está errando. Por isso que é importante a gente estudar e praticar, porque a gente está evoluindo. Ah, Francisco, mas então eu não vou estudar não, vou continuar burro, porque assim eu não vou ter tanto peso quando errar. Muito se engana, porque a vida ela é feita e construída para que todo mundo possa aprender, todo mundo possa ter condições de evoluir. Se você se mantém estacionado por vontade própria de ser besta, você também uma hora vai sofrer as consequências disso, porque a lei de evolução é também uma das 12 leis morais kardecistas. E lendo aqui a nota de rodapé de Kardec, quer dizer, a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então, mesmo que nessa vida você já não saiba o que é bem ou mal, nas outras vidas você aprendeu muito sobre isso. Então, o seu espírito ele já carrega meio que uma certezazinha. E, mesmo você nunca tendo parado para ler essas leis aqui e aprender sobre elas, se você nasceu numa família espírita, se você nasceu numa família católica, se você nasceu numa família religiosa, ou se você vive neste mundo que a gente vive, provavelmente você já aprendeu ou ouviu falar dessas leis, mesmo que indiretamente. Na escolinha, alguma professora sua que era de alguma religião falou alguma coisa para você. Enfim, até quem não é religioso
carrega em si, na sua mente, devido ter vivido numa sociedade religiosa, essas regras e essas ideias do que é certo e do que é errado. Então, não existe como você dar desculpas para não ter aprendido isso daqui ou para não seguir isso, porque isso está dentro de você, mesmo que você não tenha estudado sobre isso. E aí continua. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantas milhões de seres que morrem todos os dias no emborrecimento, da selvageria, ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido de se instruírem? Então, por exemplo, uma criança que morreu com, sei lá, 7 anos, 9 anos, nem deu tempo dela aprender um monte de coisa. Imagine aí ela ir pro inferno a vida inteira ou pro céu a vida inteira sem nem ter dado tempo disso. Então, por isso que a gente tem várias encarnações, várias chances, várias formas de vir, até que a gente realmente aprenda tudo e chegue no verdadeiro grau de progresso. Bem, eu vou parar por aqui hoje, porque o horário já deu, mas acompanhe essa jornada, porque a gente vai ter muito que estudar, muito que refletir e muito do que alinhar. Então, acho que o principal ensinamento de hoje foi esse. Busque, estude e tente integrar a você a moralidade, o estudo das leis morais e a percepção se você está seguindo elas ou não. Se você realmente as seguir, realmente se transformar e realmente fizer cada vez mais o bem, você vai evoluir verdadeiramente e vai perceber que o sucesso é a única possibilidade.